é mais difícil ainda, porque é uma pessoa que provavelmente quer um relacionamento com você, né? E ele gosta de você, e ele investe em você, e ele te trata bem, vocês têm sintonia, é maravilhoso, né? Parece uma sintonia de almas, é algo muito maravilhoso. Ele quer você, só que ele tem impedimentos. Então, a pessoa que não pode é aquele que é casado, é aquele que tem namorada, é aquele que tá com o divórcio pendente, o negócio tá enrolado, é aquele que tem filhos, e daí, mas é que eu não posso apresentar para meus filhos, é porque pela minha religião não dá, é por causa que a minha mãe não aceitaria, enfim, tem impedimentos, tá? E muito cuidado com isso, porque por mais sintonia que a pessoa tenha com você, por mais que ela te ame, muitas vezes a pessoa não consegue sair de um casamento, é difícil. Divórcio é uma das coisas mais estressantes que existem no mundo, tá? Lidar com né, decepcionar a família, decepcionar, né, às vezes, minha ex vai sofrer, a minha atual vai sofrer, meus filhos vão sofrer. Então, por mais, a pessoa nega a felicidade para si mesma porque ela não consegue lidar com a culpa. Então, não tô falando que a pessoa tá mentindo, não tô falando que ela não gosta de você, mas às vezes ela não vai conseguir. Tá? Então, cuidado com ficar esperando, porque é a tua vida que está passando, né? A tua felicidade que não está 100%, e você merece tudo. Outra questão, gente, sobre os casados. Todo relacionamento, todo casamento tem altos e baixos. Tem muitos e muitos relacionamentos que, num momento de baixos, acaba entrando uma outra pessoa na relação. Só que isso não quer dizer que a pessoa vai falar, não, a gente nem transa mais, a gente tá em crise, né? E às vezes, naquele momento, estão brigando e tal, e aí realmente tá muito difícil. Mas que não quer dizer que a pessoa vai se separar. Porque todo casamento tem altos e baixos. Às vezes até rola traição, mas é a amante que vai fazer com que o casal se reaproxime de novo. Então, muito cuidado com isso, que às vezes você vai se colocar no meio ali e vai ser meio que usada para reconectar o casal, porque naquele momento eles não estão conseguindo se acertar e não está rolando, né, essa parte do sexo ou do reconhecimento, da validação, do se sentir importante, valorizado. Às vezes a esposa naquele momento está focada nos filhos, está acontecendo alguma coisa, está em depressão, sei lá. E aí, nesse momento, a amante vem preencher esse vazio, mas depois, né, a hora que o negócio, né, fica mais sério, acaba que volta para a esposa, porque é muito difícil passar por um divórcio. Uma das coisas que mais estressam um ser humano, tá? E outra, né, gente? Não queira carregar uma morte nas costas. A morte de um casamento é algo sério. Então, se a pessoa decide terminar, ok. É a decisão dela. Agora, não é você que vai fazer eles terminarem, né? Não posso eu desejar o fim de uma relação. Eu não posso eu querer ficar dando corda para que ele termine. Não. Eu não posso ser responsável pela morte de um relacionamento. É carregar uma morte nas costas. A constelação familiar fala sobre isso, tá? Quando eu carrego uma morte nas costas, eu tô carregando aí um peso negativo, um karma, né? Algo negativo que eu tô fazendo. E a gente, se quer coisas boas na nossa vida, nós temos que plantar o bem, plantar o amor. Então, isso a gente não faz, ok? Se uma pessoa, de repente, vai ficar com a gente, pode ser que aconteça, não tem nada de errado com isso. Desde que seja uma decisão dela, pelas razões dela, do casamento realmente não tá dando certo, e eles vão ter que se decidir, depois aí você entra na jogada ou não, mas você não pode ficar no meio, ok? Então, tem pessoas que não podem, e essa é uma situação muito difícil, como eu falei, porque a pessoa vai gostar de você, mas não vai. Tem um outro exemplo, eu lembro de uma que o namorado, ela me fez uma sessão comigo, até era aluna do Método Deusa do Amor, e ela falou que o namorado dela não queria porque ele era separado, eles estavam com o divórcio rolando, já estava, todo mundo sabia que eles estavam separados, né, não tinha mais nada mesmo, mas o divórcio ainda não tinha saído, e aí por isso, por uma questão de religião, e a mãe ser muito religiosa, ele não queria assumir a namorada. E aí aconteceu que a ex, quando ele foi fazer a papelada, né, porque agora já tinha arrumado uma namorada, foi fazer a papelada para conseguir o divórcio. Aí a ex tentou se matar, foi bem difícil e tal, ele deu uma pausa, e aí
essa minha aluna, né, ela falou, Pri, eu tava num momento muito difícil, porque daí ele não quer nem me assumir, ele tem uma filha, um filho, não sei, não queria me assumir, né, mostrar para a filha, não queria assumir para a família, não queria assumir para ninguém, e falando ainda que não queria nem namorar sério por causa disso, porque era contra a religião. E aí ela falou, olha, eu estava fazendo o teu curso e eu estava muito segura do meu valor, do que eu queria e do que eu merecia, e ela falou que foi passo a passo conseguindo, que ela falou, primeiro ela conseguiu que ele assumisse o relacionamento para a família, né, apresentou para a mãe e tal, independente de tudo, apresentou, não, primeiro assumiu o relacionamento entre os dois, assumiu que os dois estavam namorando, depois assumiu para a família e depois assumiu para a filha, então ela estava convivendo já com a filha, e numa postura assim, de que, peraí, esse é o mínimo que eu preciso, então você vai precisar, né, se mexer, algo que a gente precisa fazer, a gente não pode passar por cima de nós e ficar esperando, porque isso sim faz com que as coisas nunca se resolvam, tá? Tem mais exemplos de alunas que eu lembro de situações assim, muito relacionadas à igreja, à religião, que o ficante tinha se separado e ainda não estava 100% resolvida a situação, e aí ficavam nessa de não querer assumir, de não querer, né? E ela falou, não, eu consegui me posicionar de uma forma que esse era o que eu queria, o que eu merecia, e aí as coisas caminharam, tá? Que bom que ele assumiu o relacionamento. Isso mesmo, Kel. Eles assumem. Quando é de verdade, quando tem um sentimento real, se a gente tiver o posicionamento correto, eles assumem. Né? O que não dá é para ficar passando por cima de si mesma, sendo boazinha para conquistar, sendo boazinha para ele gostar de mim, que daí uma hora ele vai me reconhecer, uma hora ele vai me assumir. Não, gente. Não dá para ficar sendo boazinha, porque essa boazinha está se desrespeitando, está sendo mazinha consigo mesma. E não tem nada errado de ser boazinha, desde que você seja boazinha com você também, em primeiro lugar. Agora, se você é boazinha com os outros e ruim com você, você fica comendo um saco de coisa ruim para agradar o outro, aí você está totalmente errada. Você está ensinando para a pessoa como te tratar, o que você merece, o pouco que você merece. Então, é tudo reflexo.